Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de Palmeiras 1, Mirassol 0. Assim, a única felicidade são os 3 pontos. A única felicidade são os 3 pontos. Porque, cara, o futebol do Palmeiras continua o mesmo. O futebol do Palmeiras continua o mesmo. É bola longa, é um time de só transição rápida. Ou seja, chutão, bola longa. É um time de transição rápida. E mais uma vez, o Arias faz um jogo bem abaixo. Abel Ferreira, você está estragando o melhor do Arias. Você está estragando o que ele faz de melhor, Abel Ferreira. Você está estragando o que o John Arias faz de melhor. Mais uma vez, o John Arias voltando para marcar até a linha de fundo. A única boa que eu tenho para elogiar nesse jogo, talvez a única boa, as únicas coisas boas que eu tenho para elogiar são o golaço do Flaco Lopes. Mais uma vez, o resultado, a vitória do Palmeiras sendo decidido pela individualidade. O Flaco Lopes está iluminado. O Flaco Lopes está num momento iluminado. Que golaço do Flaco Lopes. Que golaço. E o moleque, o Arthur. O Arthur fez uma boa partida. Gostei do moleque. Gostei do garoto da base, o lateral esquerdo, Arthur. Gostei. Achei o moleque vivo no jogo. Melhor que o Jefité. Melhor que o tal do Jefité, que pagaram 6 milhões de euros, né? Pagaram 6 milhões de euros para trazer o horroroso do Jefité da Escócia. Então, Arthur jogou, foi muito bem na partida. O Arthur foi muito bem. Gostei do moleque. O Giai, na outra lateral, fez a dele, defendeu. Não contribuiu muito ofensivamente, mas defensivamente compensou. Mas então, cara, essa dupla, Marlon Freitas e Andreas, os dois não dá certo. O Marlon Freitas com o Andreas, os dois não se conectam. E o que acontece? A defesa do Palmeiras fica vendida. Porque não tem primeiro volante. E aí, Abel Ferreira, cadê o Luiz Pacheco mais uma vez? Mais uma vez, eu chego no pós-jogo e digo, cadê o Luiz Pacheco que você elogiou tanto? Cadê o moleque? Pra que Emiliano Martinez? O que aconteceu para o Palmeiras não jogar bola? Um futebol decente? Havia uma plantação de abóbora? Como o auxiliar técnico, como o seu auxiliar técnico, Abel Ferreira, disse no último jogo contra o Vasco, que o Palmeiras não conseguiu jogar em São Januário porque havia um batatal, uma plantação de batata. O João Martins, né? Ele disse que o Palmeiras não conseguiu jogar porque tinha uma plantação de batata. E aí? E no jogo de hoje? Gramado novo, certificado pela FIFA, aprovado pela FIFA. O novo gramado sintético do Palmeiras foi aprovado pela FIFA. Como é que esses caras não conseguiram jogar bola? Nesse gramado novo, que a FIFA mesmo aprovou. Explica aí, João Martins. Havia uma plantação de batata? Ou melhor, havia uma plantação de abóbora? Nesse campo? Nesse novo gramado? Me explica aí, João Martins. Mais uma vez, Abel Ferreira. Abel, você não potencializa talento. Pelo contrário, você estraga talento. O John Arias é um jogador extra série. É um grande jogador, é um bom jogador. Abel Ferreira, você está estragando o que há de melhor. O que o John Arias faz de melhor, você não está potencializando. Você está estragando o que o John Arias faz de melhor. Uma vergonha, gente. 25 milhões de euros no John Arias. Para o cara ficar voltando até a linha de fundo na lateral. Como lateral. Uma vergonha. Uma vergonha.
E, gente, ó, não entra na minha cabeça. O Palmeiras estava jogando como mandante, mas o Mirassol era o único time que estava jogando. Parecia que era o contrário. O Mirassol era o mandante e o Palmeiras era o visitante. O Palmeiras todo recuado, todo lá atrás, e o Mirassol atacando. O Mirassol só não fez gol porque foi incompetente. O Mirassol, nas chances que teve, nas oportunidades, o Mirassol, nas oportunidades de gol que teve, foi incompetente. Porque se o Mirassol fosse incompetente nas chances que teve, o Palmeiras poderia ter perdido o jogo. O Palmeiras poderia ter perdido o jogo se o Mirassol fosse mais competente. O Palmeiras poderia ter perdido o jogo, mas graças a Deus não perdeu o jogo. Graças a Deus. Um jogo patético do Palmeiras. Elenco mais valioso da América do Sul, hoje não é o Flamengo. O elenco mais valioso da América do Sul não é mais o Flamengo, é o Palmeiras. Mais uma vez, um futebol paupérrimo. Mais uma vez, um futebol broxante. Assim, velho, é o elenco mais valioso. O Palmeiras é o elenco, hoje, não é mais o Flamengo. O elenco mais valioso da América do Sul, hoje é o Palmeiras. Não europeu. O elenco mais valioso não europeu é o Palmeiras. Hoje é o Palmeiras, não é mais o Flamengo. Mas então, como é que um elenco valioso desse pratica um futebol desse? Um futebol horroroso. Um futebol de sangrar os olhos. Era líder até o momento. Até o momento, o Palmeiras era líder. Mas infelizmente, o São Paulo, que depois jogou mais tarde, né? O São Paulo jogou mais tarde depois do Palmeiras. Ou será que estava jogando no mesmo horário? Não sei. Mas eu acho que estava jogando depois do Palmeiras. O São Paulo ganhou de virada do Bragantino, lá em Bragança. E retomou a liderança. E se não me engano, o próximo jogo do Palmeiras é contra justamente o líder do campeonato. Fora de casa. O próximo jogo do Palmeiras é contra o São Paulo. Imagina o Palmeiras jogando no Morumbi. Com esse futebol. E aí, como é que vai ser? Vão jogar dessa forma covarde contra o São Paulo? Joga dessa forma para ver o que acontece. Joga dessa forma para ver o que acontece. Ou vão jogar de cabeça erguida. Abel Ferreira, você ganha 3 milhões por mês. Agora não, né? Deve ganhar uns 5 milhões por mês. Mas enfim, Abel Ferreira, cara, você é pago para treinar esses caras. Você é pago para treinar. Você deveria enxergar que o meio-campo do Palmeiras, o adversário desfila. O adversário não joga no nosso meio-campo. Ele desfila. Por quê? Porque não tem primeiro volante. Porque a falta de um camisa 5, faz a zaga do Palmeiras ficar vendida. Essa dupla, Andreas Pereira e Marlon Freitas, não dá certo junto. Os dois não se conectam. Os dois não se ligam. Porque o Andreas não é um excelente marcador. O Andreas, ele tem que jogar do meio para frente. Do meio mais avançado. Não do meio para trás. Porque aí você queima o cara. Você está queimando o Andreas Pereira. Abel Ferreira. Cadê o Luiz Pacheco que você falou tanto? Mais uma vez, o Flaco Lopes está iluminado. A individualidade decidiu para o Palmeiras.
A individualidade de um jogador decidiu para o Palmeiras. O Flaco Lopes está no momento iluminado. Um golaço. Um golaço. Um golaço. E repetindo aqui, se o Mirassol fosse mais qualificado, mais um pouquinho qualificado, o Mirassol poderia ter empatado essa partida. E a gente poderia ter perdido o ponto. Esse futebol, Abel Ferreira, a sua ideia de jogo é tosca. A sua ideia de jogo, Abel Ferreira, é limitada. É limitada. É limitada. É limitada, cara. A sua ideia de jogo, Abel Ferreira, é limitada. Mas então, galera, eu não tenho mais nada para comentar sobre esse jogo. Eu não tenho mais nada para comentar sobre esse jogo horroroso do Palmeiras. Valeu pelos 3 pontos, mas o desempenho continua o mesmo. Tô contente pela vitória. Mas pelo desempenho, cara, eu tô decepcionado. Eu tô, assim, um time que hoje é o elenco mais valioso, não europeu, não sendo europeu. Cara, praticar um futebol desse é inadmissível. Um gramado novo ainda. Com um gramado novo. Enfim, galera. Então é isso, eu não tenho mais o que comentar sobre essa partida, eu não vou mais me estender aqui. Deixa o seu like, se inscreva, dê essa moral pro canal Verdão Colossal, dá essa moral aqui pro Verdão Colossal, compartilha para chegar a mais palmeirenses, deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você discorda, tudo bem. Se você discorda, se você concorda, tá tudo certo. Tamo junto, avante palestra.